prazer estar aqui a moderar este debate sobre os desafios atuais na implementação da inteligência artificial na saúde. E temos aqui um painel que reúne especialistas que representam as diferentes dimensões do ecossistema de saúde, desde a gestão de políticas públicas, à indústria farmacêutica, à prática clínica, ao enquadramento jurídico e também à visão da inteligência artificial como parte de dispositivos médicos que precisam de ser certificados. E juntos vamos então falar um bocadinho acerca dos desafios atuais da inteligência artificial na saúde e também tentar trazer aqui uma perspectiva de como é que os desafios podem ser transformados em oportunidades e dar algumas recomendações e não ficarmos só pela enumeração dos desafios. Nesse sentido, eu gostaria de começar com uma primeira ronda, em que vou pedir a cada um que no âmbito do seu percurso, da sua área profissional, que fale um bocadinho acerca destes desafios e da sua experiência com a inteligência artificial na área da saúde. E podemos começar, se calhar, pela ordem que estamos aqui no painel. Filipe, força. Obrigada pela pergunta. Bom dia a todos. É de facto um prazer estar aqui e obrigada pelo convite também para partilhar a nossa perspectiva do quanto os dados de facto podem contribuir para um novo mundo maravilhoso. E acho que de facto a escolha do sítio é muito inspiradora. Acho que a ciência tem contribuído enormemente para o avanço da nossa sociedade e acho que hoje nós temos de facto o privilégio de viver numa época que vamos vivenciar, digamos assim, na primeira linha, uma revolução tecnológica, mas que é uma revolução que de facto pode contribuir muitíssimo para o bem-estar, para o nosso bem-estar e para a saúde. Eu partilhava só o comentário que foi feito na mesa anterior, que não contribua apenas para estarmos mais ocupados com mais uma ferramenta, que de facto contribua para um bem-estar maior, mas também para um maior, digamos assim, equilíbrio das várias dimensões da vida, e acho que sim, que tenho todas as capacidades para toda a potencialidade para que isso aconteça. E a pergunta de como é que vejo esta oportunidade, ou os desafios, não sei, mas vamos dar aos dois. Mas, ou seja, falando em nome da AP Pharma e representando aqui a indústria farmacêutica como indústria de inovação, a indústria farmacêutica, a indústria de inovação é uma indústria muito baseada na ciência e, de facto, é pela ciência, pela investigação, por grande valor de investimento em investigação e desenvolvimento que se tem conseguido, de facto, caminhar a passos largos para terapêuticas com bons resultados para os doentes, não só em prolongar a vida, mas também melhor qualidade de vida. Mas um forte contributo para que, de facto, doença a doença, muitas doenças vão passando de doenças mortais para doenças crónicas e já vamos vendo doença a doença até falar-se de cura. E de doenças complicadas, de processos que ainda há 10, 20 anos atrás estávamos longe de visualizar como é que isso seria possível. Portanto, só toda esta perspectiva no sentido de indústria farmacêutica, de inovação, com um forte contributo, de facto, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da população. E, naturalmente, que esta área dos dados vem passar a todo um novo nível, toda uma aceleração brutal de toda a parte de investigação e desenvolvimento. E eu queria só dar aqui, portanto, no processo de desenvolvimento de uma nova terapêutica, há toda a parte pré-clínica e depois a parte clínica que já é feita a nível dos hospitais, com colaboração de profissionais de saúde e com participação de doentes. Na fase pré-clínica, a inteligência artificial hoje em dia já está a ser altamente utilizada, sobretudo pelas empresas de impacto mundial, global, como é o caso da Johnson & Johnson, que é a empresa que eu represento também em Portugal. E, ou seja, na parte pré-clínica tem havido uma aceleração imensa da parte de toda a definição, o design de novas moléculas, portanto, toda aquela fase de modelização é muito acelerada por toda esta tecnologia e já está claramente a ser implementada com todo o benefício de mais rapidamente chegarmos à parte de desenvolvimento clínico. Mas também na parte de desenvolvimento clínico, aí não está ainda tão implementado, mas o potencial, aqui que me leva a responder, o potencial está aqui já ao virar da esquina, toda a parte de seleção de doentes, identificar os doentes, os doentes mais bons candidatos para o ensaio clínico, toda a fase de screening de doentes. E
doentes mais rapidamente identificados e recrutados para o ensaio clínico, significa que a execução do ensaio clínico é mais rápida. E depois toda a parte de data science, de trabalhar os dados, que também mais rapidamente se consegue concluir do avanço do ensaio clínico. Portanto, toda a parte de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento de novas terapêuticas está a ser muito potenciada pela inteligência artificial e não só, portanto, mas por toda esta parte tecnológica de inteligência artificial, de tratamento de dados, de leitura de dados e, portanto, por aí acho que vem um benefício enorme para a sociedade, para as nossas perspectivas de mais saúde e de tornar algumas doenças algo do passado, e isso é algo extraordinário que nos permite, de facto, viver neste momento. Naturalmente, se calhar vou já responder à segunda pergunta dos desafios. Para que isto aconteça, e estou a falar apenas da parte de investigação e desenvolvimento, não estou a falar na parte depois de, uma vez aprovado o medicamento, o benefício que há para o doente, mas também aí há toda uma aceleração, mas acho que será mais o resto do painel, mas é importante que de facto haja dados estruturados no sistema de saúde para que se possam potenciar ao máximo. Ok, certo. A Magda representa aqui uma sociedade de advogados que está sempre muito atualizada em termos tecnológicos e aqui na interação entre a regulamentação e a tecnologia. E nós temos visto a regulamentação da inteligência artificial aumentar bastante, a surgir cada vez mais, a surgir com o AI Act, não é? E com todos os actos que o acompanham. Como é que nós navegamos este mundo e que impactos tem para a implementação da inteligência artificial na saúde e que desafios surgem? Obrigada, Inês. E antes de mais também agradecer o convite à PDC. Eu estava aqui a pensar, já não sei há quantos anos é que eu colaboro com a PDC, mas seguramente há mais de 25. E portanto os parabéns porque organizam sempre sessões, e aqui esta é uma casa que a Ana, enfim, sabe que eu cá venho. A ciência, para mim a ciência viva também tem feito um papel absolutamente extraordinário em várias áreas e portanto é uma casa em que eu me sinto em casa, digamos assim. Antes de mais, dar aqui uma palavra de otimismo, quer em relação à tecnologia, quer em relação à regulação. Gostava de salientar isso. Tendemos muito no fundo, considerar que a legislação limita a inovação. E nem sempre é o que acontece. É evidente que a legislação obriga-nos, essencialmente, a ter um conjunto de cautelas no desenvolvimento de produtos, e isto, enfim, agora procurando aqui dar uma mensagem para os vários interlocutores que podem estar aqui na sala, enquanto cidadãos, nós devemos saber que tudo o que tem a ver com a inteligência artificial na área da saúde, e a maior parte da utilização da inteligência artificial na área da saúde, não será totalmente, é altamente regulamentado. E, portanto, isto, no fundo, no sentido em que as empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial para a saúde têm que ter um conjunto de cautelas muito relevantes. E, portanto, o cidadão comum pode ter esse descanso. O AI Act aplica-se apenas aos sistemas de alto risco, não regula a inteligência artificial como um todo, mas apenas casos de usos, e os casos, digamos, fundamentais da área da saúde não serão todos. Aqueles exemplos que estávamos a falar há pouco no painel anterior, de transcrição de textos, etc., provavelmente não será alto risco, mas os casos centrais, digamos assim, que têm a ver com tratamento, podemos estar em casos de alto risco. Enfim, obviamente isso tem que ser feito uma análise caso a caso, e grande parte, sem preciso de serem dispositivos médicos, tem que se avaliar a sua aplicação no AI Act. Mas o que o AI Act faz é fundamentalmente regular o processo de desenvolvimento do equipamento que vai ser utilizado no cuidado de saúde. Agora, também é importante dizer que os sistemas, sejam eles de que natureza forem, e agora com a introdução da AI generativa, não são 100% seguros. E eu antes de vir para aqui estava a pesquisar, e só no ano 2025, reportados incidentes com a AI, que temos mais de 50 incidentes. Em Espanha, no Reino Unido, com vários tipos de aplicação. Aliás, é fácil pesquisarem, porque há vários sites hoje em dia em que as empresas que desenvolvem esses sistemas, ou os hospitais que aplicam esses sistemas, publicitam, no fundo, esse incidente, para também a comunidade aprender com os erros.
E, portanto, é fundamental também que os médicos, e aqui a classe médica, tenha esta consciência e perceba qual é o funcionamento do sistema de AI. Ou seja, aqui o meu ponto é que tem que haver aqui uma grande literacia, e é muito importante termos consciência disso, porque a inteligência artificial é uma tecnologia bastante, sobretudo a generativa, mais sofisticada. Portanto, é fundamental que os médicos e as administrações hospitalares saibam como é que funcionam, tenham cuidados na contratação desse equipamento e os médicos também percebam como é que um Large Language Model funciona, se for o caso, para perceberem que de facto pode haver ali, e há muitos casos de situações em que o modelo, a determinada altura, alucina, que é enfim, a expressão que se utiliza para isto, e não tem um comportamento adequado. E, portanto, é fundamental assegurarmos aqui uma literacia, e se essa literacia for assegurada, eu acredito que vamos ter uma ótima utilização. Depois, outro aspecto muito importante para os médicos e para os hospitais e para as administrações hospitalares, é importante que regulamentem a utilização das tecnologias, porque se as pessoas, e há pouco dizia-se no painel anterior, e todos nós fazemos isso, que ponho as minhas análises e vou ver, mas atenção, quando uma coisa é nós fazermos isto na nossa atividade diária, um médico num hospital fazer isso pode estar a pôr em risco, digamos, os dados, porque um dos grandes, enfim, temas do Large Language Model é que tudo o que nós pusermos de dados de input nesse sistema, um sistema que pode ser de uso público, não é uma instância própria do hospital, pode estar a divulgar indevidamente dados do cidadão comum e isso pode trazer responsabilidades para a administração. Portanto, esta é uma nova tecnologia que, tal como qualquer outra, precisamos de nos formar, de ser curiosos, de ganhar desde a administração hospitalar, aos médicos, às instituições que regulamentam estas matérias, até a aprovação dos equipamentos médicos, não é? E, portanto, é fundamental para assegurar que a regulação não funciona como um bloqueio. Porque, efetivamente, o que eu vejo acontecer é, muitas vezes, por desconhecimento, nós temos tendência, e em particular, enfim, isto são matérias complexas que envolvem tecnologia com leis, e tem que se perceber das duas coisas, de leis e tecnologias, e, portanto, quando não se percebe, é mais fácil dizer que não pode fazer isso, pronto. É evidente que há coisas que estão limitadas, sobretudo pela regulamentação de dados pessoais, o RGPD, que todos ouvimos falar, mas também dá nota que esta semana que passou, a Comissão Europeia propôs alterações nesse domínio para facilitar a competitividade, sobretudo nos dados de saúde e dados mais sensíveis, que causava ali havia algumas limitações legais, ainda há, porque a proposta ainda não foi aprovada, e, portanto, há uma consciência que é preciso aí fazer qualquer coisa. O data space da área da saúde, que já foi falado também aqui hoje, também vai trazer mais, enfim, flexibilidade nesse domínio, mas eu acho que estamos no bom sentido e acho que é importante ter esta consciência, que a regulação, no fundo, pretende ajudar as empresas, fundamentalmente, e as entidades, a desenvolver sistemas que sejam seguros e, portanto, possa-se tirar o máximo resultado desses sistemas. Obrigada, Magda. Miguel, o Miguel é um dos fundadores da Compliar, uma empresa que está aqui na área da compliance e da certificação médica, de dispositivo médico. Miguel, temos cada vez mais modelos a serem usados para o apoio ao diagnóstico, são baseados na inteligência artificial, nas suas mais diversas formas, podem evoluir continuamente ou não, mas tudo isto traz um desafio à forma como estes dispositivos podem ser certificados. Deixa de ser uma tecnologia estática, deixa de ser uma tecnologia que não falha para ser um bocadinho mais probabilística, para ter aqui uma margem de erro. Que desafios é que tu tens encontrado neste âmbito? Sim, eu aqui, para não estamos aqui na sequência mais chata de advogado e depois alguém falar mais de regulação, eu acabo de ser um engenheiro de risco, no fundo como há engenheiros civis que fazem pontes ou garantem que este teto não cai, há aqui um papel da engenharia de garantir que o software em sistemas críticos e na área da saúde, tipicamente estamos a falar de sistemas críticos, não falha. Isso é o grande desafio que nós temos nos dias de hoje, é que de facto temos aqui uma tecnologia muito humanizada, e acho que o problema do Generative AI não é aqui,
A Inês já me fez scan da cabeça quando andava a fazer tese de mestrado, não é? E eu meti lá os modelos que na altura não se chamava AI, provavelmente, mas havia lá muita ciência por trás. Hoje em dia, o que nós vemos com o Gen AI é mais uma pessoalização do comportamento da tecnologia que nos faz passar para a tecnologia expectativas daquilo que é um ser humano. E isso levanta aqui um desafio que eu acabo por fazer muito pouco trabalho de engenharia, passo a fazer muito mais trabalho social, que é, no fundo, como é que esta dualidade e inteligência artificial e ser humano se comporta no mundo real. E começámos aqui no mundo do medicamento e imaginem o que é uma empresa farmacêutica não saber o seu medicamento, como é que vai reagir com cada pessoa, porque cada pessoa é tão diferente que é quase impossível estudar isso. E isso é o grande desafio que nós temos na regulação hoje em dia. Nós estamos a trabalhar mais nos Estados Unidos de uma forma mais adaptativa da própria regulação, em que se está a percepcionar com um dispositivo médico que é aprovado a nível regulatório, mas depois quando chegamos ao hospital, naquele hospital faz sentido, naquele hospital se calhar já não faz sentido porque os processos são diferentes. A perspectiva de risco são diferentes. A literacia é diferente, ou seja, o uso destas ferramentas vai depender da própria pessoa que está a ser usada e nós começamos a ver muitos estudos que começam a demonstrar que muita desta tecnologia não é tão boa quando nós achamos que ela vai ser. Traz riscos que não são aceitáveis face aos benefícios que traz. Este AI Scribers é um bom exemplo disso. Nós já temos... O Reino Unido está um bocadinho mais avançado nisso, já sinalizou que há aqui a fadiga do decisor. Por mais que alguém vá rever todas as notas e valide que o AI de facto traduziu aquilo, a realidade é que não o faz. E então este binómio tecnologia-pessoa que é o grande desafio da regulação, é porque eu, como engenheiro, consigo quantificar muito bem as coisas, entramos neste mundo muitas vezes do dispositivo médico ou mesmo do medicamento com químicas orgânicas, com físicas, não é? Uma ressonância magnética, eu sei que aquilo dá uma imagem e consigo matematicamente validar que aquilo é o resultado certo. Com a inteligência artificial, como disseste muito bem, estes modelos passam a ser probabilísticos e não só. O problema do probabilístico é que temos a interagir com outra rede neuronal que nós desconhecemos e que esse binómio é que resulta o impacto. E esse é o desafio da regulação nos dias de hoje. É como é que nós temos evoluído, passado de um modelo mais estático de pré-aprovação, validar tudo, para um modelo que eu já falava há muito tempo no tema do Learning Healthcare System. O sistema de saúde que saiba aprender, que saiba monitorizar o que está a ser usado, e é um bocadinho essa jornada que nós ainda estamos a fazer deploy de tecnologia de AI muitas vezes num hospital, mas não estamos a medir o que realmente se passa com essa tecnologia quando ela depois emerge numa interação humana, que muitas vezes não está a ser medida, e esse é o grande desafio da regulação. Se isso for resolvido, as leis, eu não consigo nunca justificar que nenhuma daquelas leis não é necessária. Não faz sentido. Sou daqueles um bocadinho na minha empresa que digo, olha, eu não leio as leis, tenho outras pessoas que leiam, porque os fundamentos são sempre os mesmos. É sempre um princípio de common sense. Nunca ninguém consegue discutir comigo e dizer não faz sentido nós validarmos que isto realmente é eficaz ou que tem um accuracy elevado ou isso alucina, mas não interessa quantas vezes é que alucina. Há aqui aspectos que de facto são desafiantes e é muito esse desafio desse binómio pessoa-máquina que eu, como engenheiro, infelizmente, quando eu digo infelizmente porque não consigo resolver tudo com engenharia, torna aqui o desafio da adoção e é aí que nós, como ecossistema, temos de nos preparar para adotar esta tecnologia, desde a educação aos mecanismos de medição de dados, que é toda uma evolução que nós mesmo no mundo de farma ainda temos desafios atuais, ainda num campo bastante objetivo de farmacovigilância ou de estudos clínicos, e isto é um monstro completamente novo que parece-me bastante humano e por isso nós tendemos a adotá-lo mais rapidamente do que devíamos. Posso só fazer aqui um comentário, porque achei graça a esta dicotomia binómio
máquina-homem, o AI Act, no caso dos altos riscos, aquilo que prevê é justamente isso, é a obrigação de supervisão humana. E, portanto, há pouco discutia-se quem é a responsabilidade, é sempre do médico. Portanto, o médico tem que, efetivamente, estar sempre, não é admitido, nos casos de alto risco, uma decisão totalmente automatizada. E, portanto, também a importância, de facto, o AI Act tentou fazer este binómio homem-máquina para haver aqui uma complementaridade e é importante que se saiba isso. Agora o desafio é medi-lo. E eu acho que aponto para o Paulo Simões, que nos representa aqui a Ordem dos Médicos e os profissionais de saúde, neste caso os médicos. Eu acho que é um excelente ponto, porque de facto a expectativa que temos é que a inteligência artificial nos restitua a nossa capacidade de ser humanos, dos médicos olharem os doentes nos olhos, poderem ter mais tempo para conversar e podermos automatizar tudo o que é automatizável e que é dispensável e trazer de volta à relação humana. Mas será que isto já está a acontecer? E também, juntando aqui esta perspectiva da dicotomia homem-máquina, não é? Passa a existir na consulta médica, já existe tecnologia na consulta médica, percebeu-se que esta tecnologia veio roubar tempo, agora estamos a tentar introduzir tecnologia para restituir este tempo, mas de facto a última palavra deverá neste caso ser do clínico. Será que isto funciona na prática? Será que não há aqui uma saturação ou uma habituação à ajuda automática que vai deteriorar esta relação? Bom, são tantas questões que passaríamos aqui o resto do dia a falar delas. Para já gostaria de cumprimentar quer a direção da APDS e o painel, agradecer imenso o terem-me desafiado para vir aqui. Eu, ano passado, organizei um congresso, exatamente, o Congresso da Ordem, foi sobre inteligência artificial, porque para mim, enquanto médico e enquanto dirigente da Ordem, preocupava-me esta questão da regulação. Entretanto, depois, na altura, foi muito na altura em que sai o AI Act, e portanto eu aí fiquei um bocadinho mais tranquilo, porque percebi que começava a haver alguma preocupação em termos da regulação, mas a grande questão que se põe aqui é uma questão que eu perguntava muitas vezes, que é: eu sou cirurgião, tal como o Pedro Gouveia, e já utilizo dispositivos com sistemas de inteligência artificial associados em muitas das cirurgias que faço no dia-a-dia. E muitas das vezes, quando estou a utilizar o dispositivo, que está, por exemplo, a cortar e a selar vasos, eu acredito piamente que aquele sistema está a fazer a leitura correta daquilo que está a acontecer e que o tecido ficou selado e quando eu corto não vai sangrar e não vou ter ali uma catástrofe cirúrgica. E, portanto, obviamente, no dia-a-dia nós já vivemos isso. Aqui, o que há aqui em relação às LLMs é um pouco diferente, porque a questão que se põe aqui é o que é diferente na inteligência artificial em relação a todos os dispositivos médicos que nós já usamos na nossa panóplia diária na prática clínica. E, para mim, há aqui algo que já foi abordado, que é a diferença entre um determinado dispositivo, que é um dispositivo que foi certificado, é estático, está perfeitamente definido quais são os princípios com os quais se baseia, o que é que deve cumprir. E a inteligência artificial, todos os dispositivos que utilizam a inteligência artificial, em que há um processo dinâmico. Portanto, há aqui uma situação que nos gera uma dificuldade. E, em termos de regulação, em termos do direito, há aqui uma grande dificuldade em nós conseguirmos perceber, associado a um outro problema, que é a black box. Ou seja, há aqui um problema de fundo, que é: nós temos sistemas que estão a aprender por eles próprios em que base de dados. Que dados é que são esses? Quais são os vieses que vão acontecer nessas bases de dados? Porque aquilo que é a ciência no dia-a-dia, nós aprendemos. Quem faz a investigação sabe que a ciência evoluiu pela negação, sempre para investigar a negação. Nós investigamos a negar a probabilidade de. E aqui estamos num processo totalmente diferente, que para quem fez a investigação, isto é muito esquisito, diga-se de passagem. E, portanto, há aqui algo que nós temos que perceber e também há algo que é preciso partilhar entre quem desenvolve estes modelos e os próprios utilizadores, quem faz a investigação. Tem que haver aqui uma maior abertura e, sobretudo, maior transparência.
Porque no final, nós temos aqui um problema ético e jurídico, que é quem é a responsabilidade. O EA Act diz claramente que é o humano sempre, ou seja, sempre o médico. E eu lembro-me sempre daquela conversa de quem se lixa é um mexilhão. Peço desculpa à expressão. Que é, de repente, eu, enquanto utilizador e clínico, acredito piamente naquele dispositivo que estou a utilizar e, de repente, aconteceu-me. No passado, não vou dizer marcas, mas vou dizer, era um produto chinês que nós começamos a utilizar, era muito mais barato do que os produtos americanos que estavam a ser oferecidos e nós começamos a ter uma série de deiscências, ou seja, nós fazíamos as cirurgias, tirávamos o tumor, fazíamos as anastomoses e aquilo corria sempre razoavelmente bem. De cada altura começamos a ter uma série dessas anastomoses a abrirem e começamos a investigar, percebeu-se que os dispositivos não eram 100% fiáveis, ou seja, havia ali um problema de base. Aqui é ainda potencialmente maior, porque nós nem conseguimos perceber o que é que está na base daquilo que nos chega depois em conclusão e final. E, portanto, temos aqui um grande desafio para a frente, do meu ponto de vista, que não é só importante nós aprendermos a trabalhar com a inteligência artificial, e sermos muito críticos em relação à inteligência artificial. Eu uso quer na clínica, quer na parte académica. Já testei, inclusive, em argüências de tese, coloca a tese e diga, agora comenta-me lá o que é que aquilo tens a dizer. E os disparates que a inteligência artificial me diz são incríveis, porque, obviamente, depois aquilo, nós vamos refinando, ao fim de 20, 30 perguntas, chegamos a algo que e tem uma vantagem enorme, é que consegue-me estruturar as ideias muito mais rapidamente, ou seja, eu ganhei tempo. Nesta questão, ganha-se tempo. Agora temos que ter uma consciência de que temos que ser muito críticos em relação àquilo que se pode obter com a inteligência artificial. Não sei se respondi à questão. Sim, claro. Obrigada. Paulo Sousa, finalmente. Obrigada. Eu queria aqui perceber um bocadinho, para que a inteligência artificial possa funcionar no sistema de saúde, temos que ter também aqui um certo nível de maturidade digital do próprio sistema. Já estamos nesse ponto. Desafios ainda existem? Ainda existem muitos desafios e já fomos abordando muitos hoje ao longo do início desta sessão. Queria agradecer em primeiro lugar à APDSI, à Ciência Viva, a organização do evento e o convite. Estou aqui em representação também da APDSI, portanto vou-me focar sobretudo nos sistemas de informação. Eu diria que de uma forma muito simples, já fomos tocando em todas estas... Há 5 grandes áreas em que existem desafios. Temos os desafios dos dados e do conhecimento, os desafios de segurança, privacidade, fiabilidade, eu vou falar sobretudo mais sobre a fiabilidade mais à frente, os desafios da confiança clínica, portanto, da integração na prática clínica, depois os desafios da generalização, que ainda não falámos muito hoje, portanto, o que funciona num país, numa população, pode não funcionar noutra população, e depois, por fim, se calhar, os mais importantes, os desafios da responsabilidade / regulação, que os meus colegas de painel já foram também falando. Portanto, começando pelos limites dos dados e do conhecimento, portanto, nós sabemos que para a IA aprender precisa de 2 ingredientes, precisa de conhecimento científico e precisa de dados. E aqui temos logo 2 grandes problemas. O conhecimento científico ainda tem muitas zonas cinzentas, há doenças que nós não compreendemos bem, há mecanismos que não estão bem explicados na literatura científica, não estão claros, e naturalmente que a IA consegue inventar muita coisa, nomeadamente a generativa, mas não consegue inventar nova ciência, não é? Portanto, é baseada sempre na ciência que existe. Por outro lado, os dados que temos em Portugal e no resto dos países estão muito fragmentados. Portanto, são fragmentados. Cada hospital tem os seus dados, dentro dos hospitais temos sistemas diferentes, que guardam os dados em formatos diferentes, níveis de detalhe diferentes, e muitas vezes estes dados têm erros, têm lacunas. Portanto, isso já é difícil dentro de um hospital agregar de uma forma estruturada toda a informação que existe naquele hospital, entre hospitais é quase impossível. E é bem sabido que se alimentarmos um modelo de inteligência artificial com dados enviesados, referia aqui o Paulo Simões, esses dados enviesados vão gerar, obviamente, modelos errados. Aplica-se a famosa regra garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Portanto, e não saímos. E é um ciclo que pode depois só piorar à medida que acontece.
Depois temos os desafios da privacidade, segurança e fiabilidade, que são especialmente sensíveis na saúde. Já falámos da partilha de dados, a ligação entre instituições, falámos até sobre enviar dados para a nuvem, enviar dados para chat GPT, mas tudo isso implica riscos reais para as empresas e, sobretudo, para os pacientes. Portanto, temos o risco de reidentificação dos pacientes. Algoritmos de anonimização perfeitos não existem. Serão sempre algoritmos de realisticamente algoritmos de pseudo-anonimização e, portanto, por definição, reversíveis. Abuso de dados para fins não clínicos, ciberataques a sistemas hospitalares, e isto faz com que tudo avance mais devagar. E com razão, com razão. Nós temos de garantir que a proteção dos doentes está sempre assegurada, ainda que queiramos que a inovação avance mais depressa. E agora tocamos então no ponto da fiabilidade. Já fomos falando aqui, mas não falámos bem do potencial destrutivo da IA generativa. Portanto, IA que distingui, já houve aqui colegas que distinguiram IA de IA generativa. Quando falamos de IA, a IA tem, digamos, desde que apareceu a informática que existe IA, certo? Porque tudo o que a informática faz é inteligência artificial. O que temos agora, e que já foi também muito bem explicado, é a IA generativa, desde que foi publicado um artigo em 2016 e depois apareceu o ChatGPT em 2022. E a IA generativa é uma IA probabilística. Portanto, é uma IA que pode acertar ou não. Portanto, o que tínhamos antigamente eram sistemas que eram codificados com regras para todas as situações. O que temos agora são sistemas que têm uma codificação ambígua, que tentam apanhar todas as situações, mas podem falhar e até inventar outras que não existem. Portanto, by design, por concepção, a IA generativa é pouco fiável. É pouco fiável, especificamente se falarmos em áreas críticas, infraestruturas críticas, como é a área da saúde. Portanto, pode mesmo falhar de forma catastrófica. Portanto, usar IA generativa em saúde implica necessariamente construir sistemas resilientes. É um pouco como se estivéssemos a construir sistemas resilientes a ataques, sistemas que estão online. Não é tão grave, porque a IA generativa não inventa, não se comporta maliciosamente de forma intencional, embora possa ser hackeada para o fazer, portanto também há essa vertente, mas tem um comportamento bizantino, ou, desculpem, usei um termo demasiado técnico agora, tem um comportamento acidental aleatório. Um comportamento arbitrário, ou melhor, um comportamento arbitrário, vamos classificá-lo assim, de forma aleatória. Portanto, não sabemos quando é que se vai portar bem, quando é que se vai portar mal. Portanto, outro desafio enorme é o da confiança clínica, da integração nos fluxos de trabalho. Sabemos que muitos modelos de IA funcionam como caixas pretas. Não sabemos, eles dão uma resposta, mas nós não sabemos bem o que é que está ali a acontecer. Já se falou aqui da transparência, e um médico não pode simplesmente seguir uma indicação simplesmente porque uma IA lhe está a dizer para seguir. Portanto, tem que ter uma sustentação àquela conclusão. E mesmo que a tecnologia funcione eu depois, na segunda parte, se houver uma discussão de soluções, há soluções para isto tudo, ok? Mas estamos agora na parte dos desafios. Mesmo que funcione tudo em laboratório, depois integrar no hospital é difícil. Portanto, quem trabalha no hospital sabe que os workflows estão definidos, os fluxos de trabalho estão estabelecidos há décadas, os profissionais têm pouco tempo e têm uma enorme responsabilidade e, portanto, integrar algo novo nestes fluxos de trabalho demora tempo e é necessário provar aos profissionais que a IA, de facto, vai ter um impacto positivo. Mesmo a terminar, temos o problema da generalização. Portanto, sabemos que há áreas como as doenças raras em que não há dados suficientes para construir um sistema de inteligência artificial que ajude os clínicos, é bastante complexo. Mas mesmo quando há muitos dados, eles podem representar mal certas populações. Portanto, como eu referi há pouco, o modelo treinado numa população pode falhar noutra. Portanto, podemos ter uma startup que faz um programa que funciona muito bem aqui em Portugal, em Espanha, na zona do Mediterrâneo, mas depois falha no norte da Europa e falha noutras geografias, e pode mesmo levar a más decisões e a mortes evitáveis. O que me leva ao quinto e último desafio, que a Magda já abordou e o Miguel, que é o desafio da responsabilidade e da regulação. Portanto, quem é que é o responsável, né? Portanto, o EAA que de facto define que é o humano, que toma a decisão final, mas quem é que é verdadeiramente o responsável se casos de morte chegarem a tribunal? Será o médico que seguiu a recomendação, talvez, o hospital que a adotou, o fabricante de software, a entidade reguladora que aprovou
a utilização daquele sistema, daquele dispositivo. Portanto, a resposta ainda não é clara, mas ainda temos muito tempo para debater. Obrigada, Paulo. Inês, deixa-me só clarificar aqui uma coisa. Atenção, só para não se criar este equívoco. O AI Act não diz que é o humano responsável. Atenção, o que o AI Act diz é que tem que haver intervenção humana. Enfim, não sei se quer que eu, na próxima intervenção, eu explique um bocadinho melhor. Há aqui uma cadeia, e para quem não compreende isto do ponto de vista técnico, eu vou ser um bocadinho pedagógica. Então, nós, para termos um sistema de AI, para já temos um modelo, que é a fórmula matemática. Isto é fácil porque é uma advogada a explicar e, portanto, se eu disser alguma incorreção, corrijam. Portanto, temos um modelo que é a fórmula matemática. Depois, o modelo é normalmente integrado num sistema. E aqui nos modelos, temos os modelos tradicionais e temos os modelos da AI generativa. Os modelos da AI generativa, tipicamente, um hospital não desenvolve esses modelos. São modelos como o ChatGPT, o Llama, etc. Outros modelos que todos conhecemos, que são treinados com milhões de dados, consomem uma quantidade imensa de energia e que requerem um investimento muito grande. E, tipicamente, o que acontece quando se integra a AI generativa em sistemas médicos, vamos explicar, ou de utilização médica, há um modelo que está por trás. Pronto. E esse modelo tem alguma responsabilidade. O que é que um hospital e uma administração hospital têm que perceber? É qual é a licença, qual é o modelo da AI generativa que eu estou a comprar, ou sobre o qual estou a desenvolver o meu sistema médico, e que garantias é que aquele modelo dá, e há uns que dão mais e outros que dão menos, e há sistemas que funcionam melhor com uns modelos e com outros. Portanto, aí começa uma nuvem de responsabilidade. Depois temos a segunda nuvem de responsabilidade, que é quem desenvolve o sistema, quem desenha o sistema. E já vimos que, no caso dos sistemas médicos, em regra, eles são classificados como sistemas de alto risco, e quem desenvolve o sistema é que tem a responsabilidade sobre os problemas do sistema. Agora, pode ser o hospital a desenvolver o sistema, ou pode ser um prestador externo. Depois, em cima disso, há todo o treino do modelo. É muito importante, para já, para os hospitais perceberem onde é que se situam nesta cadeia de valor. Quando fornecem os dados, que responsabilidade é que têm, se estão a treinar, se não estão a treinar. Enfim, a cadeia de responsabilidade não é absolutamente clara, e era isso que eu queria dizer. Há outra coisa que é muito interessante, que eu há pouco esqueci-me de referir, é que isto é muito importante para o setor da saúde, o regulamento da AI é muito semelhante à regulamentação de desenvolvimento de medicamentos. Porque o que o regulamento diz é, eu tenho que ter uma bula. Quando eu sou uma empresa tecnológica ou um hospital que estou a desenvolver um sistema de AI para a saúde, o que eu tenho que fazer é uma bula, tal e qual como nos medicamentos, a explicar para que é que aquilo serve, quais são as falhas que aquilo pode ter, que dados é que eu utilizei para treinar aquilo. Há bocado estava a dar o exemplo, não só os dados podem ser tratados, podem ser insuficientes, como se eu tenho, isto aconteceu na Austrália há pouco tempo, uma população indígena, o sistema não foi tratado para a população indígena, e portanto aquilo deu disparates em termos de saúde, e as pessoas não morreram, porque não calhou, mas podiam ter morrido. Portanto, é preciso ler a bula dos sistemas da AI. E depois, se houver um problema, é preciso notificar tal e qual como acontece dos medicamentos. Portanto, a regulação da AI é muito parecida, na verdade, à regulação Pronto, mas queria clarificar, só para não ficar a ideia que o responsável não. Há aqui uma cadeia de responsabilidade que é preciso mapear e, obviamente, a decisão final, e isto corre com certeza do Estatuto da Ordem e de outras regulação, há uma responsabilidade do médico, naturalmente, por essa via. Certo, obrigada, Magda. E acho que isso também já faz uma boa ponte para a segunda ronda, em que vamos então tentar explorar um bocadinho mais as oportunidades que surgem destes desafios e tentar chegar aqui a recomendações concretas que possam ser seguidas pelo ecossistema nacional. Se calhar começo pelo Paulo Simões, não é? A Magda falou aqui nas nuvens de responsabilidade. Okay. E incluindo, não é, desde quem desenvolve, quem conceptualiza os sistemas, a quem os comercializa, aos hospitais, aos prestadores de saúde que escolhem um sistema versus o outro e precisam de ter uma decisão informada aqui também, e ao próprio profissional de saúde. O que é que precisamos ter em conta, não é, para garantir que tomamos as decisões certas no final e que podemos ter confiança no nosso sistema de saúde, ainda que utilizemos inteligência artificial? Os sistemas de saúde baseiam-se sempre na confiança. Aliás, nós temos alguns problemas de confiança no sistema, muitas vezes porque aquilo que faz eco é os maus resultados, que são ínfimos dentro daquilo que é os resultados globais. E, portanto,
de alguma maneira, isto depois tem implicações naquilo que é a nossa prática no dia-a-dia. Eu, enquanto utilizador, tal como o Pedro Gouveia aqui o referiu, a minha grande preocupação é qualquer dispositivo, qualquer novo sistema, aplicação, inteligência artificial, seja o que for, para ser bem implementado, tem que me permitir a mim utilizá-lo de uma forma perfeitamente flu, que não me obrigue, como atualmente, a passar 50% do meu tempo a olhar para um ecrã ou fazer cliques para selecionar lá os items que tenho que escolher ou não escolher. E, portanto, há aqui muita capacidade para se podemos vir a chegar a esse tal modelo. A primeira vez que eu ouvi foi um modelo desenvolvido em Harvard, em que efetivamente acompanhava, fazia, digamos que era o acompanhante do médico na consulta e chegava ao final, fazia um relatório com diagnóstico, prognóstico, propostas terapêuticas, etc. Tudo isto é tudo muito interessante. Há aqui sempre este problema que o Pedro Gouveia colocou, que é, a determinada altura, os sistemas desenvolverem-se de tal modo que nós deixamos de pensar, ou deixamos de ter capacidade crítica. E esse é o grande problema, que eu olho um pouco para o futuro das novas gerações de se deslumbrarem com todos estes novos sistemas e não continuarem a usar o cérebro. Como dizia o Pedro, o nosso cérebro precisa de estímulo. E, portanto, há aqui esta situação. Depois há outra situação que é, falando da confiança, a confiança que nós, clínicos, temos que ter num sistema para o adotar de forma crítica, mas dentro daquilo que é o SNS, para utilizar sem estar preocupados no final, quem é que, se isto correr mal, quem é que vai ser o responsável. Porque a experiência que nós temos, e eu tenho muitos anos já de ordem, dos médicos, já passei por muitos tribunais enquanto testemunha, perito, etc. E, portanto, no final, do outro lado da cadeia, está sempre alguém, uma pessoa, que é um juiz, e que está a olhar para mim e que muitas vezes o culpado já está pré-definido que o culpado vai ser o clínico. Portanto, se nós não tivermos esta garantia de que tudo isto está em conformidade, que o modelo foi bem testado, que não houve vieses, que tudo correu muito bem, no final, há sempre fácil de encontrar um culpado. Eu lembro-me há muitos anos que houve uma série de mortes em Évora por causa da hemodiálise. E no final, o desgraçado que foi culpado daquilo tudo era um engenheiro que devia ter feito os testes da água e não fez. Quando nós sabemos perfeitamente que falhas houve desde o Conselho de Administração até os próprios médicos clínicos que trataram aqueles doentes e que permitiram que eles chegassem àquela situação de mortes perfeitamente evitáveis. E, portanto, há aqui uma preocupação do ponto de vista nosso, eu enquanto médico e enquanto dirigente da Ordem, tenho sempre esta preocupação. Estes sistemas têm que ser suficientemente robustos para nos garantirem esta confiança. E isso implica transparência. E, portanto, aqui voltamos sempre ao mesmo princípio, que é, eu não consigo, de que forma é que eu vou poder confiar num sistema que é completamente opaco. Muito bem, obrigada. Voltando aqui a Filipa, acho que a Magda tem aqui um microfone. Pronto, a indústria farmacêutica, a Filipa traz-nos aqui um bocadinho a perspectiva da indústria farmacêutica e como mencionou, a inteligência artificial está já a ser utilizada em diversas fases, na investigação, no desenvolvimento e mesmo na monitorização de novos fármacos. E aqui, em termos de recomendações concretas para o ecossistema nacional e tendo em conta que, sendo cidadãos europeus, temos o conforto de ter uma regulação que nos protege, mas, ao mesmo tempo, corremos, talvez, o risco de ficar fora, que os nossos dados fiquem de fora dos ensaios clínicos ou das fases mais iniciais de desenvolvimento do medicamento, porque é tão difícil acedê-los. Isto é verdade? Temos solução para este problema? Bom, eu diria que, como cidadãos europeus, e acho que este painel é prova disso, eu estou muito tranquila que acho que as questões de transparência, de anonimização de dados, etc., eu acho que estão a ser bem pensadas, seguramente estão a ser acauteladas e por aí eu não... É mais a minha opinião, mas não, e as pessoas com quem eu falo, não acho que haja por aí um problema, acho que
essas questões fundamentais estão a ser acauteladas e, na realidade, como diz, a área do medicamento, e já aqui foi dito também, a área do medicamento é uma área muito regulada há muito tempo. Por definição, é uma área regulada desde a ideia de investigação até à sua utilização. E, portanto, nós já vivemos nesse mundo e a anonimização dos dados dos doentes já é algo que faz parte do sistema e que vemos como bom, naturalmente. Não é a quem pertencem os dados que importa, o que importa é qual foi a interação, qual foi o dado que gerou e qual é o conhecimento que vem daí para que se possa gerar mais conhecimento e benefício para doentes futuros. E, portanto, essa forma de pensar acho que já está completamente no ADN da indústria farmacêutica. O que eu vejo aqui é, de facto, portanto, há pouco comentei da parte de investigação, desenvolvimento e toda a aceleração que este salto tecnológico permite, e eu agora queria comentar mais na parte lá está, da utilização, da monitorização e na aprendizagem rápida com os dados gerados pela utilização ou até pelo próprio processo de avaliação. Ou seja, e falando agora aqui especificamente do caso de Portugal, em Portugal, hoje em dia, a aprovação de um medicamento, entre a sua aprovação a nível da Agência Europeia de Medicamento e a disponibilização para o doente em Portugal, são cerca de 2 anos. 2 anos, para muitas pessoas, é para além do prazo de estamos a falar de medicamentos complexos, onde estamos a lidar com a vida e com a potencialidade de vida. 2 anos é muito tempo. E, basicamente, nesses 2 anos, o que é que se passa? As autoridades de saúde, em Portugal, o Infarmed, está a avaliar os dados. Portanto, eu acho que por aqui, a audiência que está aqui hoje compreende perfeitamente que são dados gerados por ensaios clínicos, dados gerados por dados de utilização de terapêuticas alternativas, portanto, o que nós chamamos de dados de vida real, real world evidence, portanto, é avaliação de dados, seja do ponto de vista clínico e depois do ponto de vista económico. Esses 2 anos que passam na avaliação de dados podem ser claramente acelerados e com benefício, naturalmente mantendo a máquina, o humano a pensar sobre isso, mas toda a parte da avaliação clínica, que é tratamento de dados, nós já submetemos os dados tratados, portanto, é avaliar por modelos de comparação com alternativas existentes e depois de ver qual é o impacto económico e qual é o benefício económico que traz para o país. Essa parte desses 2 anos pode ser claramente encurtado com benefício para o doente e para o sistema. E falando de sistema, depois, uma vez o medicamento aprovado e estando disponível para utilização, hoje em dia já temos sistemas de farmacovigilância e de registro, de certa forma, de como é que o medicamento funciona em vida real, mas naturalmente, por um lado, esses registros podem ser muito mais potenciados, ou seja, a forma como a quantidade de registros que depois podem vir a ser analisados, portanto, a base pode aumentar exponencialmente. E a qualidade da avaliação desses dados também, com a ajuda da máquina, pode aumentar. E eu aqui queria também partilhar com todos algo que já se está a passar aqui em Portugal, e é um caso com o qual eu me cruzo todos os dias nos corredores, digamos assim, da empresa. A Johnson & Johnson tem em Portugal um hub global de farmacovigilância. O que é que isto significa? Todos os países que reportam dados de farmacovigilância, ou seja, os profissionais de saúde, seja as autoridades, e por lei somos obrigados a ter esses registros, a tratar esses registros, e normalmente esses registros dão origem, seja, lá está, a dados mais completos para alimentar a bula do medicamento, nos cuidados a ter, efeitos secundários, etc., mas às vezes também detectam sinais, digamos assim, de este medicamento está aprovado nesta doença, mas parece que há aqui evidência que possa ser eficaz noutra doença, noutra indicação. Pronto, e isso depois também vai alimentar lá está, todo o nosso sistema de geração de investigação e desenvolvimento. A Johnson & Johnson tem em Portugal um hub, ou seja, estamos a centralizar aqui em Portugal o tratamento dessa informação e já estão a utilizar, quer dizer, consegue-se compreender que isto é uma área onde a inteligência artificial pode acelerar muitíssimo essa detecção de sinal para a geração do conhecimento. E isso já está a acontecer aqui, com pessoas portuguesas formadas em Portugal, e estamos naturalmente, e o que me contam os meus colegas é que, de facto, a quantidade de dados e o tempo que se demorava a detectar esses sinais, a analisar os sinais e lá está, e eventualmente a completar o processo para atualizar a bula ou até dar um sinal para os investigadores de por que não estudar esta nova indicação, estão a ser acelerados, mas assim de forma exponencial. E eu acho que com aquilo que eu comentei, acho que se torna evidente, o beneficiário último é o doente, ou seja, um doente que tem uma terapêutica que é eficaz e que tem conhecimento dos dados de segurança mais cedo,
é benefício para o doente. E só porque é o dia-a-dia também comentar naturalmente a sustentabilidade do sistema de saúde, eu acredito que um doente bem tratado à primeira é contribuir também para um sistema de saúde mais sustentável e, portanto, evita o desperdício, evita os casos em que era desnecessário ser tratado um doente que não ia reagir àquele medicamento e, portanto, seja por maior conhecimento da biologia, de biomarcadores, seja por melhor conhecimento do mecanismo do próprio medicamento ou da própria terapêutica, claramente eu vejo estes sistemas a convergir no sentido de uma maior sustentabilidade do sistema de saúde e com benefício óbvio para o doente e, em último caso, qualquer um de nós um dia vai ser doente e, portanto, é um benefício para a sociedade toda. Sem dúvida, uma nota muito positiva e que bom que estamos a fazê-lo já também em Portugal. Paulo Sousa, vamos falar então um bocadinho sobre oportunidades para ultrapassar os desafios que enunciou e que passos serão essenciais para podermos adotar o IA em Portugal na saúde e com segurança. Isso é difícil, não, mas vamos tentar. Portanto, é assim, nós precisamos de fazer exatamente isso que descreveu, porque os sistemas de saúde em Portugal, em todo o mundo, estão sob grande pressão. Sabemos todos, temos mais doentes crónicos, temos populações a envelhecer, temos custos que sobem todos os anos, e há essa enorme expectativa de que a IA, especialmente a IA generativa, venha resolver parte destes problemas. Portanto, há oportunidades muito concretas. Em primeiro lugar, a melhor triagem e apoio à decisão, também já falámos sobre exemplos hoje. Hoje em dia já temos sistemas de inteligência artificial, alguns generativa, que já conseguem ajudar na priorização dos casos, né? Conseguem reduzir tempos de espera, conseguem apoiar as decisões clínicas mais seguras. Ainda aqui há 2 semanas tivemos a Web Summit em Portugal e houve um dia que teve uma sessão sobre saúde, o Health Summit, e apresentaram-se lá vários casos de utilização já de sistemas de inteligência artificial generativa na área da saúde, sobretudo nos Estados Unidos, onde a regulação não é tão exigente. Em segundo lugar, a segunda oportunidade, talvez a democratização, também já se falou hoje, do acesso à saúde. Em zonas remotas, com poucos recursos, os sistemas de inteligência artificial podem ser usados como uma primeira linha digital, ajudando a compensar as desigualdades. Eu, pessoalmente, trabalhei numa empresa de saúde remota digital durante 3 anos, a Let's Get Checked. É um unicórnio irlandês-americano e começou sobretudo na área das análises clínicas em casa e teve um grande impacto nos Estados Unidos da América, sobretudo no interior rural, na zona vermelha, porque nessas zonas não há de facto hospitais, ou é difícil chegar a um hospital e, portanto, as pessoas conseguirem fazer os seus tratamentos em casa tem um grande impacto. Portanto, de facto, a inteligência artificial pode ainda aumentar mais esta democratização no acesso à saúde, operações mais eficientes. Já falámos muito hoje, durante o dia, como todo o setor, toda a área administrativa de um hospital pode melhorar com a inteligência artificial. E depois temos a melhoria contínua baseada em dados reais, portanto, temos que ter os sistemas interoperáveis, eu já vou falar sobre isso. Se conseguimos ter os sistemas interoperáveis, a falar entre eles, portanto, os hospitais a comunicarem nacionalmente, termos um conjunto de episódios, milhões de episódios clínicos exploráveis, de forma segura, conseguimos necessariamente criar sistemas mais inteligentes que permitem prever riscos e permitem prever riscos, como Pedro Gouveia referia, os AI Scribes, mas para além de prever riscos, conseguirem também na área farmacêutica identificar tratamentos promissores com maior rapidez. É verdade que os sistemas de inteligência artificial não conseguem gerar conhecimento científico, mas não é só através de produção de conhecimento científico se criam novos medicamentos. Há várias formas de criar novos medicamentos, eu não sou especialista e temos aqui um representante do setor, mas muitas vezes novos medicamentos são criados simplesmente através de uma reanálise de ensaios que foram feitos no passado para outra doença, de um determinado medicamento, e chega-se à conclusão que, calma, mas isto, pelas conclusões dessa análise, de facto comprovou-se que aquela doença X não era resolvida pelo medicamento, mas através da experimentação no terreno concluiu-se que tinha um side effect, um efeito colateral, aliás, como a prenda natal recomendada pelo Pedro Gouveia, que melhora uma outra condição. Portanto, esta revisão, por exemplo,
de ensaios clínicos feitos no passado pode ser perfeitamente feita por inteligência artificial. Imagina analisar tudo o que já foi feito no passado, tudo. Ver todas as conclusões que foram feitas e sugerir, ok, temos aqui potencial para cura para um conjunto de doenças que naturalmente depois têm que ser, esses relatórios têm que ser revistos por humanos e ser mais decisões. Mas eu creio que só através deste exercício, seguramente que as farmacêuticas já o estarão a fazer, conseguiremos identificar novos medicamentos mais rapidamente. Em termos de passos práticos, portanto, lá está, criar a infraestrutura de dados interoperáveis, temos de ter, para termos uma IA robusta, os dados não podem estar presos em silos, temos que ter os sistemas a falar uns com os outros, isso é competência em Portugal da SPMS, portanto, os sistemas têm que falar com os outros, têm que ter padrões comuns, as APIs têm que estar abertas. Agora, fala-se de interoperabilidade aqui, e nestas conferências da PDCI já existem na área da saúde, sei lá, 10, 15 anos, pelo menos, e todos os anos falamos sobre interoperabilidade. Mas ainda não estamos lá, e já estamos lá, na realidade, em algumas áreas, como nas análises clínicas. Mas pronto, eu poderia dar aqui alguns exemplos, mas não estamos lá de uma forma genérica, e agora, mais do que nunca, a interoperabilidade não é um luxo. É, de facto, necessária. Portanto, nós precisamos de interoperabilidade, precisamos que os dados sejam estruturados para que estes sistemas aprendam e tomem decisões corretas. Segundo passo, a transparência algorítmica. Para todos os sistemas IA usados em saúde, temos de saber de onde vêm os dados, como é que o modelo foi validado, a bula, em que condições funciona, a bula, e como é que a fiabilidade é garantida. E isto já é, talvez, operacional. Portanto, nenhum sistema, nenhuma LLM pode garantir que vai dar sempre respostas corretas, porque, by design, não pode. É impossível. É probabilístico. E a probabilidade é menor que 1. Portanto, de facto, quando alguém propõe um sistema, eu que falava há pouco em off, falava um pouco no coffee break, quando alguém fala de um sistema para a saúde baseado em LLMs, não pode falar só sobre o modelo. Porque se falar só sobre o modelo, eu não acredito que vá funcionar. Portanto, terá que ser sempre um conjunto de modelos criados por diferentes fabricantes e o sistema tem que pesar os outputs que vêm desses modelos e tomar decisões com base nesses outputs. Não pode basear-se apenas no modelo. Para mim, isso é bastante claro. Terceiro passo, regulação ágil e proporcional. Já falámos também da regulação, eu se calhar salto este passo. Quarto passo, formação em literacia digital e em IA. Falámos também muito de informação e é muito importante. Os profissionais de saúde, eles têm de ser parte do processo. O profissional de saúde não pode ser informado numa atualização de versão. Olha, esta versão agora do S-Clínico, não tem ainda, mas no futuro tem agora aqui um módulo de inteligência artificial generativa, clicar aqui no botão e ele dá-me as sugestões. Portanto, isto no futuro eventualmente poderá acontecer. Tem que haver formação, tem que haver envolvimento dos profissionais até na construção dos sistemas. Portanto, eles têm que perceber exatamente qual é que é a gênese daquele sistema. Então, mas este sujeito está aqui a dar aqui uns bitites, mas qual é que foi a base para isto? Portanto, tem que haver uma formação acessível, prática, contínua, desde os médicos e enfermeiros até aos gestores hospitalares, que no final do dia são quem toma a decisão de aquisição e tomam as decisões estratégicas para as unidades de saúde. E, por último, o trabalho em rede. Portanto, este é o passo mais importante. Também já foi falado hoje em dia. Eu sei que a Marilena adora especialmente o trabalho em rede e é assim que tudo funciona. A adoção da IA na saúde só avança se for multidisciplinar. Portanto, temos de ter as equipas médicas, temos de ter os cientistas, temos de ter os engenheiros, temos de ter os gestores e temos de ter os reguladores. Temos de ter os 5 envolvidos. É preciso criar mesas de trabalho regulares, partilhar os dados de forma segura, alinhar os objetivos, porque ninguém, também já foi dito hoje, consegue transformar a saúde sozinho. Fiquei por aqui. Obrigada, Paulo. Muito bem. Uma mensagem de cooperação, sem dúvida. E agora, se calhar, Miguel, ia-te desafiar a abordares aqui um bocadinho quais são as oportunidades para que este processo de aderência ao regulamento de dispositivo médico para as soluções com base em inteligência artificial possa ser feita de forma ágil, mas robusta. Sim, sim. Aqui
Aqui se calhar vou dar uma visão um bocadinho do que é que está a ser feito em termos regulamentares e um bocadinho aspectos práticos, que a nível europeu, que a nível nacional, e se calhar um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer também como Compligar. Tentamos mudar um bocadinho esse paradigma. Temos aqui se calhar um desafio que eu acho que é sempre relevante. Nós estamos a falar de regulação, a área digital na saúde, mas depois olhamos, por exemplo, a Portugal e temos cada um dos regulamentos, o GDPR, o GDPR, proteção de dados, está na CNPD, a SPMS está com o European Health Data Space, o Infarmed está com o dispositivo médico, agora a Anacom está com o IA. Isso torna aqui uma coisa muito desafiante na área da saúde, é que de facto é um bom exemplo daquilo que é mal feito a nível europeu, que é o facto de nós, a nível de regulação, temos aqui aquilo que eu costumo dizer, temos o legislador, que eu muitas vezes leio as leis e acho que foi escrito por Deus, no sentido em que está lá tudo, estão lá os mecanismos todos, estão lá as exceções que podem ser usadas para agilizar a inovação, a experimentação. Depois temos os atores, não é? Os hospitais, os fabricantes, e depois pelo meio temos burocratas. E nós confundimos muitas vezes a regulação com burocracia e a Europa é fundo disso. E qual é que é o problema do burocrata? A burocracia é literalmente uma forma de não tomar decisões. E a forma de ninguém tomar decisões está inerente à falta de conhecimento que as próprias pessoas que estão nesses centros de decisão têm. E isso é um bocadinho aquilo que eu se calhar vou a nível do que é que nós devemos fazer e nós como Compligar temos feito um lobby nos últimos anos naquilo que é uma centralização da regulamentação do dispositivo médico a nível europeu numa agência que seja capaz de criar ciência regulatória. E nós não temos isso a nível europeu, temos entidades reguladoras que nem sabem o que é um sistema da AI muitas das vezes, e temos, se calhar, nos Estados Unidos uma FDA que tem equipas de investigação a fazer eles próprios a investigação em modelos. Eles não estão a fazer nada para a parte regulatória, mas percebem esse tipo de contextos. E nós, em princípio, teremos agora em dezembro uma proposta a nível europeu que vem já nesse sentido, não é uma centralização como temos com a Agência Europeia do Medicamento, mas se calhar até vai ser na Agência do Medicamento, mas uma capacidade aqui de ter mais massa crítica central, porque muito o que falta depois da implementação é nós não temos guias do como é que fazemos nada disto. Ou seja, nós temos um monstro que é um IA, que eu num fim de semana consigo fazer uma coisa fantástica para a área da saúde, com relatórios de análises clínicas ou de raio-x, o ChatGPT faz aquilo se calhar melhor que uma parte dos médicos. Até, ou seja, e depois torna difícil, que é, até tenho uma coisa que eu não vi, como é que eu não vou confiar nisto? Mas o desafio é que, como é tão fácil, e depois no meio da burocracia não temos os mecanismos também para facilitar a regulação, temos o facto de termos pessoas a fugir de uma prática de ensaio clínico, porque leva muito tempo todo o processo regulatório de aprovar seja o que for, e temos o uso destas ferramentas que nem sempre estão a ser feitas da melhor forma, não é? E depois quando os médicos começarem mesmo a perceber que eles são um mexilhão e dizem, olha, espera, mas eu não uso este software, isto não está certificado, não é? Como é que eu passo a responsabilidade? E vamos aqui o exemplo daquele produto chinês, a responsabilidade do fabricante, não é? Mas quantos dos AI que estão a ser usados não são? Pois a nível europeu temos esta questão de mecanismos mais ágeis de regulação que estão a ser trabalhados. A nível nacional, nós temos aqui uma oportunidade única de também trabalhar em Regulatory Science. Temos feito isso cada vez mais, tivemos algum financiamento do PRR nesse sentido. Nós próprios, como Compligar, temos agora um projeto de investigação a avançar nesta área, de definir quais são os métodos. Como é que vamos medir isto em diferentes meios, e isso é um papel que eu deixo aqui um apelo de facto que nós temos de olhar para toda esta área, não só o AI já está desenvolvido, ou vamos só desenvolver novos modelos, nós ainda temos aqui muita coisa para saber como é que metemos este monstro a funcionar. E levanta aqui também um desafio, uma discussão que tem de ser feita em termos de sistemas de saúde. Já falei da questão de ser um sistema inteligente, não é? Como é que monitorizamos os dados, mas temos aqui também um desafio, que é quem é que vai pagar pela qualidade dos sistemas. Porque se é verdade que eu num fim de semana consigo fazer uma coisa que funciona,
o que está a acontecer neste momento é todo um desenvolvimento de uma camada de infraestrutura que permita a tal resiliência, a tal compliance contínua, a tal verificação que é um investimento muito grande que vai para além daquilo que é o modelo em si. Ou seja, o modelo em si até foi relativamente barato e fácil de desenvolver. Fazer uma coisa que não é... Fazer uma ponte com a minha criança é muito fácil de fazer lá em casa. Fazer uma ponte sobre o Rio Tejo que aguenta anos e anos não é assim tão fácil. E é um bocadinho esta perspectiva que quem é que vai pagar por isso. E nós não estamos a discutir que é como é que vamos pagar pela qualidade do software que estes sistemas exigem. Isto é também um aspecto que tem de ser discutido, porque muito o desafio é eu cumpro com a regulamentação, mas depois não consigo cobrar por ela, não é? É quase o desafio do medicamento de alguns... Olha, investi milhões e milhões neste medicamento inovador e agora tenho aqui alguém a dizer que não me quer pagar por ele e... Então, para isso deixo de desenvolver. O desafio é que no medicamento não é tão fácil meter medicamentos pela porta do cavalo. No software, isso é uma realidade em Portugal. Temos mais de 50% de software a ser usado, que devia ser dispositivo médico, não está devidamente certificado em Portugal. Inteligência artificial é muito geral essa prática. Por exemplo, nós não temos nenhum Gen AI aprovado para ser usado na Europa neste momento, nem nos Estados Unidos. E se calhar quantos médicos é que estão a usar, não é? Na sua prática clínica, e isso é fora do âmbito. E depois é mais este aspecto mais prático de uma agilização, que eu termino um bocadinho com o que nós na Complea estamos a olhar, que é deixar a papelada, os documentos. Isto, se estamos a falar de interoperabilidade dos dados clínicos, também estamos a falar de interoperabilidade dos dados do produto. A bula não tem de ser um PDF com um documento, tem de ser um formato de dados automáticos, que se até ajusta ao próprio hospital quais são os seus próprios critérios de aceitação, que é aquele corpo clínico naquele hospital pode aceitar um modelo de AI que não aceita noutro sítio, e se tiver um médico a rever a bula sempre que alguém faz um update todas as semanas, nunca mais faz nada, e por isso há aqui todo um processo de digitalização deste processo, que ainda neste momento o regulador funciona à base de Excel e PDFs, e por isso é um bocadinho nessa visão. Temos a tecnologia e a inteligência artificial a ajudar a agilizar os próprios processos de certificação da inteligência artificial. Muito bem. Magda, uma palavrinha final e depois abrimos aqui também às perguntas da audiência. Se queres reforçar algum assunto? Sim, não, só para completar aquilo que já foi dito, eu acho que há aqui coisas muito importantes que foram ditas e não vou desenvolver. Uma é, isto é uma tecnologia colaborativa, de facto. Os advogados têm que aprender a treinar, como é que se treinam modelos, até porque o modelo, para estar o mais afinado possível à advocacia, à saúde, à engenharia, seja lá qual for especializado, tem que contar com os especialistas. Portanto, é fundamental esta colaboração e a literacia associada a isso. E depois aquilo que a Francisca disse, que eu acho que no painel anterior, que não foi ainda suficientemente valorizado, isto é muito mais do que uma tecnologia, isto é uma necessidade e oportunidade, e quem não fizer isto, seja os reguladores, seja as empresas, de adaptar e de revisitar todos os seus processos e todas as suas estratégias de negócio, etc., não vai conseguir tirar partido da tecnologia. Quando eu falo das suas estratégias, estou a falar inclusivamente da formação das pessoas mais novas, aquilo que se falava há pouco, quer dizer, como é que eu asseguro que os médicos mais novos não vão só confiar na máquina e não têm a capacidade crítica que hoje em dia a nossa geração, porque estudou e pensou, etc., tem. Portanto, isto implica, de facto, e incorporar aqui toda a componente legal, e há muitas organizações, nós estamos a acompanhar muitas organizações nesse trabalho de desenhar processos, incorporando também toda a parte regulatória, que é muito importante, que isso dá também outra confiança. E, portanto, acho que era este aspecto aqui da transformação que isto implica, que é importante ter essa awareness. Sem dúvida, é um processo de transformação transversal e as oportunidades e o benefício que pode advir é, sem dúvida, o potencial é muito grande, mas os desafios que enumerámos aqui e discutimos são também complexos, não é? Acho que podemos, aos vários níveis, desde os próprios dados, a própria maturidade digital, que ainda não estamos, as discussões há tantos anos ainda não estamos no ponto que gostaríamos, como a própria transparência dos modelos, a literacia de todos os que utilizam estes modelos,
como a transparência também na documentação, na tal bula do AI, não apenas a bula do medicamento, e a sua utilização para, no fundo, nas diversas vertentes, quer junto do doente, quer nos bastidores, quer na produção de novos fármacos e de novos medicamentos. Muito obrigada a todos pela vossa clareza, pelo conhecimento que partilharam aqui hoje, pela visão estratégica e reflexão que trouxeram. E eu agora gostaria de abrir também o palco a perguntas da nossa audiência. Não sei se há alguém que queira fazer uma pergunta. Já agora aproveito, já que ninguém está a aproveitar este tempo, vou aproveitar para meter aqui mais uma questão, que é necessário também nós começarmos a projetar no futuro onde é que isto nos vai levar. Eu sou consultor numa seguradora, 80% dos processos já são avaliados por inteligência artificial e têm a maior fiabilidade do que nós, consultores, na análise de processos. Mas aquilo que me preocupa é a utilização desses dados para o futuro, porque vamos ter aqui uma questão, se calhar no futuro, que é a nossa privacidade versus aquilo que é o bem comum coletivo da monitorização. Ou seja, nós entendemos que os sistemas são importantes, é importante aquilo que o Pedro nos falou aqui de termos um sistema que, com um processo único do doente, que tem lá toda a informação e todo este sistema funciona nas maravilhas, mas não estamos a pensar num futuro em que, eventualmente, uma grande corporação tem interesses nesta parte, por exemplo, dos seguros e utiliza essa informação para dizer esta pessoa entra ou não entra naquilo que é o meu seguro. E, portanto, até que ponto é que nós estamos disponíveis para ceder a nossa privacidade, que neste momento já é uma loucura em tudo aquilo que são aplicações que nós no dia-a-dia vamos à internet buscar e cedemos os nossos dados pessoais, ainda mais para amanhã podemos obter mais um benefício qualquer, de repente a companhia de seguros diz, eu faço-lhe 25% de desconto, mas você vai ser monitorizado 24 horas por dia. E então, eu sou diabético tipo 2 e vou deixar de poder comer o bolinho uma vez por mês, porque aquilo já vai penalizar em 5% ao ano naquele seguro. Portanto, isto é algo que também é importante que nós pensemos em termos de futuro. Eu, se calhar, ajudo e dou aí uma chega. É engraçado porque nós, enquanto estamos a falar com cidadãos, temos essa preocupação e depois, quando estamos no mundo empresarial, refilamos imenso com as limitações que existem no tratamento dos dados para efeitos de treino dos modelos, afinamento e para fins legítimos, que nós precisamos de dados reais, e já está provado que em imensos sistemas médicos os dados sintéticos não funcionam e não permitem treinar o modelo, e portanto nós precisamos de dados sensíveis para treinar. E aí o que eu acho, e vai aqui dar a um ponto, eu fiquei fascinada com o que o Miguel disse, nunca tinha ouvido tal coisa, eu não partilho da opinião que o legislador legisla como um Deus, eu tenho exatamente, eu acho que legisla como um diabo, porque o problema está nos detalhes. Nós fazemos parte do consórcio Center for Responsible AI, e nesse âmbito fizemos investigação jurídica e analisámos, escalpelizámos o AI Act e a sua interseção com todos os regulamentos, e posso lhe dizer que temos verdadeiras dores de cabeça de interpretação da interseção das várias legislações, portanto acho que tem imensas falhas gravíssimas, em particular nos LLMs, mas também noutros domínios. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que aí vai também aqui voltar aqui um ponto que o Miguel falou, aí o tema é dos reguladores, ou seja, nós temos in place, temos na Europa legislação suficientemente protetora da privacidade, quiçá até porventura excessiva, pronto. A questão é que as empresas que se portam bem, isto volta aqui a um tema que também já foi aqui discutido, as empresas que se portam bem não têm benefício nenhum com isso. E cumprir as leis da privacidade dá trabalho e custa dinheiro. Custa dinheiro de advogados, custa dinheiro de tecnologia, custa dinheiro de não sei o quê, e portanto, e a verdade é que não há um enforcement para as que não cumprem. E portanto, cria-se aqui um imbalance enorme. Agora, nós temos que decidir, uma vez por todas, enquanto europeus, queremos estar como os Estados Unidos, onde há algumas leis de privacidade, ou outros países do mundo onde não há leis de privacidade e queremos
na Europa, a Europa prevalece os direitos fundamentais na regulação, nos Estados Unidos os interesses económicos, claramente, e em todos, enfim, não digo em todas as partes do mundo, porque há outros interesses, obviamente, noutras partes do mundo. E nós temos que decidir de uma vez por todas, e agora andamos nesta esquizofrenia, se queremos, de facto, ter uma Europa em que protegemos os direitos fundamentais, e até que ponto é que queremos protegê-los, sob pena de perdermos capacidade económica e, de facto, corremos o risco de ameaça, não é? De não subsistirmos, ou até que ponto é que queremos a privacidade sobre o resto. Pronto, é um balanço sempre difícil, é sempre uma discussão interessante. Acho que todos os médicos que estão aqui vão perceber que não vão tocar no inteligência artificial nunca mais, porque correm um risco de ver a sua vida arruinada, não é se por acaso dá a mistura. Mas não é isso que nós queremos, porque de facto está a salvar vidas, de facto está a ajudar pessoas. E é um bocadinho essa perspectiva de como é que nós desburocratizamos e capacitamos os reguladores para serem partes promotores de inovação e não necessariamente alguém a rever papéis que bloqueiem as coisas. E nós, no AI é que tem um bom exemplo, temos um regulamento que daqui a um ano obriga a ter de demonstrar transparência, bias e afins, e não há um único guia como é que isso pode ser feito, que seja unânime, consensual e definido. E é esse tipo de regulatory science que eu costumo dizer, não é, que falta muito, quer em Portugal, quer na Europa, e é o meu apelo final de podemos investir nisso, não é? Se há coisa que em Portugal podemos investir é no conhecimento, e há muito conhecimento a ser gerado aqui. Posso fazer uma pergunta? Isto está a ouvir-se? Conseguimos ouvir, sim. Sim, está. Só queria fazer uma pergunta. Achei ótimo o painel, como o painel anterior, mas tenho aqui uma sensibilidade e eu só queria testar-vos relativamente a isso. Vocês acham que devemos sair daqui com esse ar infeliz e de incapacidade? Ou devemos pôr um ar de esperança e de capacidade, que nós temos capacidade, e os reguladores, a Anacom está a trabalhar, e os outros todos estão a trabalhar, principalmente eles estão conscientes da dificuldade que têm aqui, pelo menos nos contactos que eu tenho tido com eles, mas eu acima de tudo só queria o seguinte, de cada um de vós, vale a pena sair infeliz ou vale a pena sair com uma expectativa de esperança relativamente aos desafios da inteligência artificial? Só isto. Obrigada pela pergunta. Posso começar eu? Eu acho que temos, mais do que ser felizes, temos de sair daqui muito entusiasmados. Porque eu fiz no meu primeiro comentário, comecei por dizer isso no meu primeiro comentário, eu acho que é extraordinário termos a sorte de estarmos vivos e de podermos usufruir de assistir a esta revolução na nossa forma de viver e da potencialidade que esta tecnologia, que não é, que já que foi dito, é muito mais do que uma tecnologia, é uma forma de estar, de colaborar e de contribuir para o desenvolvimento. E eu vou só comentar algo que o CEO da nossa empresa, que está baseado nos Estados Unidos e, portanto, deve ver muita coisa e estar em contacto com os melhores cérebros e melhor ciência que há disponível. A primeira vez que eu ouvi dizer isto, eu achei que era um exagero, que era, digamos assim, uma metáfora, e eu acho que hoje em dia, com o que vamos aprendendo, de facto acho que não é uma metáfora, acho que é uma realidade. Ele diz que nos próximos 10 anos, a ciência, em particular a área da saúde, vai evoluir mais nos próximos 10 anos do que evoluiu nos últimos 100. E todos nós sabemos o que é que evoluiu nos últimos 100, acho que nenhum de nós era vivo há 100 anos, mas todos nós temos consciência do quanto evoluiu nos últimos 100. E ter esta sensação de privilégio, digamos assim, na história da humanidade, que nos próximos 10 vamos dar este salto extraordinário, eu acho que é um motivo de grande esperança, de grande entusiasmo, e acho que cada um de nós também tem que pensar o que é que eu posso fazer, porque é muito fácil dizer o regulador, a Europa, o governo, seja lá quem for, e acho que cada um de nós tem um papel nesse avanço, seja na forma como adotamos, seja na forma como falamos e influenciamos o colega, mas a verdade é que cada um de nós tem um pequeno papel nessa adoção e nesse entusiasmo por este novo mundo. E acho que temos que sair daqui com um olhar com muita esperança e com muita confiança no futuro. Muito rapidamente, eu também acho que temos que ser confiantes, acho que aquilo que nós temos estado a fazer e a ver é que não estamos a culpar médicos por utilização indevida de sistemas de AI, mas ajudar a desenhar produtos que são responsáveis, e aliás, como eu já disse, o Center for Responsible AI, que eu convido todos a irem ver, tem feito um trabalho enorme, inclusivamente já há guias, e vão haver mais, relativos à forma como se pode desenvolver sistemas de AI de uma forma responsável e segura. Agora, e eu sei
por colaborar com a PDCI há muito tempo, que a PDCI gosta de intervir e de ter um papel ativo na sociedade. Eu acho que é importante tomarmos consciência, os reguladores tomarem consciência, porque esta é uma realidade para a qual eles têm que se preparar. Eu tive há pouco tempo, convidei a Presidente da ANACOM para estar comigo numa conversa, enfim, numa sessão pública, e há muito essa consciência, há uma preocupação de assegurar aqui alguma guidance de inovação nos sistemas, mas também há uma consciência muito importante que a ANACOM tem que aprender o que é um modelo, como é que se treina, quais são os métodos, e isto é importante que todas as autoridades ganhem essa consciência. Portanto, não vamos só acreditar que vai correr tudo bem, porque se fizermos isso e não nos prepararmos, temos uma probabilidade de sucesso, se calhar, reduzida. Eu aqui rápido, muitos dos meus reptos são reptos que eu próprio tomo. Eu não sou regulador, eu sou uma empresa, uma startup, na prática não é privada, e tomo um bocadinho as dores que é neste desafio, não é? Por exemplo, eu e a Inês somos voluntários nas comissões técnicas de desenvolvimento de standards, há falta de guias. Eu estou a elaborar guias e propor aos reguladores, e muitas vezes é um bocadinho este desafio, que é nós próprios não podemos estar à espera que o regulador, enquanto nós dizemos que a regulação por vezes está atrás da inovação, eu acho que não é bem a regulação até está bem feita, por vezes o regulador é que está atrás da inovação, e nós que somos os inovadores também temos essa responsabilidade de trazer os desafios e as propostas e as soluções, não só os problemas, aos reguladores, porque quando mais informados, mais capacitados eles estejam, mais facilmente eles deixam de ser burocratas e passam a tomar decisões que nós queremos. E é nessa visão positiva que eu deixo muito deste repto de vamos fazer acontecer, e não necessariamente só dizer mal, não é? Nós temos muitas entidades espalhadas com o AI, nós estamos neste momento a puxar para um projeto de juntá-las naquilo que é um contexto mais sandbox regulatório, para garantir, olha, vamos começar a falar isto juntos, antes que a ANACOM decida uma coisa, a SPMS outra coisa, e é um bocadinho esse papel que acho que todos na sociedade civil, por assim dizer, podemos ter, cada um com os nossos interesses, não é? Mas não deixa de ser uma contribuição positiva. Eu continuo a ter uma visão muito otimista. Aliás, o ter já começado a discutir isto há algum tempo dentro de um regulador, que é a Ordem dos Médicos, também aponta esse caminho. Eu até acho que temos que olhar para isto. Nós temos um país pequeno, temos um Serviço Nacional de Saúde que, mal ou bem, funciona. Temos este problema dos silos, da interoperabilidade, que se conseguimos ultrapassar, conseguimos efetivamente avançar, como a engenheira Filipa Leite aqui disse, conseguimos rapidamente avançar na utilização de LLMs dentro do sistema. Agora, não podemos começar logo a apontar e buscar sistemas de LLM sem ter feito o trabalho de casa, que é aquilo que a Luz está a fazer, e muito bem. Cabe-me terminar, portanto, super otimista sempre. Portanto, é uma ferramenta mágica, explosiva, completamente disruptiva. Nos últimos 3 anos assistimos a uma transformação total. Portanto, o mundo é diferente, não é? Podemos dizer isso claramente. Foi diferente durante a pandemia, a seguir à pandemia aconteceram as LLMs, e o mundo é completamente diferente do que era antigamente. Portanto, aqui a nossa visão, talvez, às vezes pode parecer mais pessimista quando estamos a fazer estas intervenções, porque há aqui um grande potencial também destrutivo. Eu sou da área de informática, desenvolvi sistemas durante muitos anos, e outra das áreas que está a ser afetada por esta transformação é a área de desenvolvimento de sistemas informáticos. Portanto, nós estamos a falar aqui dos sistemas informáticos de inteligência artificial generativa, a apoiar a saúde, mas os próprios sistemas informáticos começam a ser desenvolvidos por ferramentas de inteligência artificial. E, portanto, tudo isto tem que ser muito bem feito. Portanto, o nosso papel de garantir que fazemos as coisas bem feitas, porque esse potencial disruptivo positivo, se for mal usado, no espaço de poucos anos, nós vamos transformar o mundo em algo muito mais difícil de gerir. Porque vamos ter sistemas informáticos construídos mais de 50% por agentes inteligentes, em vez de ser por pessoas. Sabemos que esses agentes até podem produzir uma primeira versão de um sistema razoável, mas quando começam a emendar sistemas informáticos, não é nada razoável. Portanto, o que podemos estar a caminhar para uma sociedade que vai ter que depois andar a remendar aquilo que fez nos últimos anos. Portanto, e daí a necessidade de, neste momento, pensar a longo prazo, ter uma boa estratégia, ter uma boa arquitetura para desenvolvermos esta nova geração de sistemas. Muito obrigada. Terminamos aqui o painel. Muito obrigada a todos os oradores.